podemos começar. Queria, em primeiro lugar, agradecer aos nossos convidados, ao Francisco Leandro e ao Carlos Rodrigues, pela disponibilidade, pelo interesse, pela vontade de estar aqui connosco. Mencionar, claro, não é de menos importância, qualquer um dos dois está longe, não é? O Carlos está em Aveiro, suponho, ou pelo menos perto de Aveiro. O Francisco está um bocadinho mais longe, está em Macau, com um fuso horário bastante diferente. Para ele já é bastante tarde, já passa da meia-noite, e é um elemento que eu não posso deixar de referir, porque acho que é importante. Desde o início que o Francisco reagiu da melhor maneira a este convite, não obstante a diferença de fuso horário. Portanto, queria agradecer, reforçar o meu agradecimento ao Francisco e ao Carlos por se terem disponibilizado a participar neste webinar. Para nós é um grande gosto poder contar com a vossa participação, que são dois especialistas neste tema da geopolítica, da geoeconomia, e quando nós lançámos este ciclo de webinars, a ideia inicial da professora Carla Costa, que eu acolhi de imediato no Instituto do Oriente, enfim, me pareceu um projeto muitíssimo interessante, e entendemos que devíamos começar pela China, por razões que me parecem relativamente óbvias e, portanto, não dispenso de as explicar. Vale a pena dizer, enfim, não me quero alongar muito, que o Instituto do Oriente já tem alguns anos de existência. Foi criado no final dos anos 80, 89, e no início da sua vida ativa dedicou-se sobretudo a uma questão que era uma questão da conjuntura, uma questão importante, a transição de Macau e depois, alguns anos mais tarde, a transição de Timor. Depois, com a passagem dos anos, foi alargando o seu espectro. O seu foco essencial tem sido as relações internacionais, a ciência política, a antropologia. Também temos uma forte componente dentro dessa área. E a geopolítica nunca esteve completamente de fora, mas nestes últimos anos, porque é um tema que está cada vez mais... Não é só uma questão de moda, porque é realmente importante. O Instituto do Oriente resolveu acolher o tema, esta área disciplinar e, no fundo, esta metodologia de análise que é a geopolítica e a geoeconomia, e, portanto, entendemos que nestas circunstâncias faria todo sentido lançarmos este primeiro ciclo, esta primeira edição. Para já avançamos com a China, depois teremos uma segunda sessão já em julho sobre a Rússia, e teremos ainda outra sobre a Turquia. Avançaremos provavelmente para outros países que são importantes e sobre os quais vale a pena conhecer as suas estratégias geoeconómicas e as suas dinâmicas geoeconómicas. E, portanto, é para nós um grande gosto, para nós, Instituto do Oriente, a dar início a este ciclo. É para nós uma grande honra poder contar com participantes de tão elevada qualidade, e passo agora a palavra à professora Carla Costa, que vai apresentar, enfim, de forma talvez um pouco mais detalhada do que eu, os propósitos deste ciclo, e depois orientar a sessão como moderadora, dando a palavra aos nossos oradores. Muito obrigado a todos, bem-vindos os intervenientes oradores, bem-vindos os nossos convidados, e um agradecimento especial à professora Carla Costa por ter tido esta iniciativa e esta ideia. Muito obrigada pelas gentis palavras.
Bem, boa tarde a todos, bem-vindos a este ciclo de webinars dedicados às estratégias geoeconómicas dos grandes players. É um tema que nos parece ser portador de uma atualidade e uma relevância indiscutíveis para quem pretende perceber como os vários Estados e mesmo outros atores supranacionais utilizam o poder económico, né, o economic statecraft de que dispõem para prosseguir objetivos geoestratégicos e geopolíticos e o que configura, do nosso ponto de vista, uma dimensão cada vez mais importante das relações internacionais, da ciência política, dos estudos estratégicos, naturalmente. Como sabemos, a geoeconomia deriva da premissa de que o poder e a segurança económica nacional não estão simplesmente associados ao controle físico do território, mas também à capacidade de controlar as ligações económicas que mantêm os Estados ligados. De certa forma, lhes permite a alavancagem das vulnerabilidades assimétricas inerentes à interconectividade económica que a globalização acentuou. Eu diria que hoje é praticamente impossível consultar qualquer meio de comunicação físico ou digital e não encontrar uma notícia sobre a forma como os Estados utilizam os meios económicos para aumentar ou manter o seu poder geopolítico, desde as famosas guerras comerciais entre os Estados Unidos e a China, a corrida ao desenvolvimento tecnológico, a necessidade de assegurar recursos energéticos fundamentais ao crescimento ou a utilização da moeda nacional como um recurso geopolítico. E é precisamente neste contexto que o professor Canas Mendes e eu decidimos lançar este ciclo de webinars. Contamos, como ele já referiu, com um conjunto de oradores cujo conhecimento e experiência no tema serão certamente para todos, eu estou convencida disso, um momento de partilha, de enriquecimento. E neste contexto eu gostaria de agradecer a todos os que se disponibilizaram a participar nestes webinars, hoje em particular aos professores Francisco Leandro, que é uma vítima do implacável fuso horário, e ao professor Carlos Rodrigues, da Universidade de Aveiro, que estará mais confortável, mas também aos oradores que nos irão acompanhar nas próximas sessões. Eu relembro, como o Nuno também já disse, que este ciclo é composto nesta primeira fase por 3 sessões. Para além da sessão de hoje, teremos no dia 2 de julho uma sessão dedicada à estratégia geoeconómica da Rússia, com a professora Raquel Freire e o professor António Costa e Silva, e no dia 9 uma sessão dedicada à estratégia geoeconómica da Turquia, com a professora Isabel David e o professor Tiago Ferreira Lopes. Como disse também o Nuno, contamos prosseguir com um novo conjunto de webinars numa segunda fase, já no contexto, eventualmente, do próximo ano letivo. Para terminar, gostaria de agradecer ao Instituto Oriente, obviamente na pessoa do professor Canas Mendes, pelo acolhimento e pela coorganização dos webinars, e cujo empenho foi fundamental para o sucesso da iniciativa. Agradeço também ao ISCS pela receptividade à iniciativa e pelo apoio logístico. E, finalmente, agradecer a todos que se inscreveram, estão aqui presentes, bem cá à distância, no contexto do novo normal, digamos assim. Bom, e passaria agora a apresentar os nossos oradores de hoje sobre a estratégia geoeconómica da China, agradecendo novamente a disponibilidade que ambos manifestaram. Começaria pelo primeiro orador, o professor Francisco Leandro, que é doutorado em Ciência Política e em Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa, tendo obtido o grau em 2010. Entre 2016 e 2017 desenvolveu um programa de pós-doutoramento sobre monopólios estatais na China, os One Belt, One Road Studies. Em 2014 e 2017 recebeu uma bolsa do Instituto de Estudos Europeus de Macau, integrante do projeto Asia-Europe Comparative Studies Research Project. Entre 2014 e 2018 foi coordenador do programa no Institute of Social and Legal Studies da Faculdade de Humanidades da University of St. Joseph, em Macau. É atualmente professor associado e vice-reitor do Institute for Research on Portuguese-Speaking Countries na City University of Macau, na China. Os seus livros mais recentes, publicados em 2018, 2019, 2020, intitulam-se Steps of Greatness, A Geopolitics of War, The Challenges, Development and Promise of Timor-Leste, and the Belt and Road Initiative, An Old Archetype of a New Development Model. Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Antes de lhe passar a palavra, o que farei desde já, eu gostaria só de recordar aos participantes. Portanto, nós teremos, os 2 oradores irão fazer as suas intervenções e, no final, abriremos um período de debates. Eu vou pedir o favor a todos, desliguem os microfones e, quando surgir a altura das perguntas, as coloquem no bate-papo
e eu irei depois passá-las oportunamente. Sr. Professor Francisco Leandro, mais uma vez muito obrigada e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, é um grande prazer estar com todos vós, especialmente porque estou a falar português, o que é um fenómeno que quase não acontece aqui por estas bandas, e portanto é sempre um grande prazer ter a oportunidade de falar português, até me sinto um bocadinho estranho. Muito obrigado pelo convite. Professora Carla Costa, muito obrigado pelo convite uma vez mais. Professor Canas Mendes, cumprimentar o meu colega de painel, o professor Carlos Rodrigues também, a quem aproveito para enviar um abraço à professora Zélia, que já não nos vimos há muito tempo. Temos umas excelentes relações com a Universidade de Aveiro. Estamos para assinar um protocolo muito recentemente, portanto, ótimo. São de facto boas notícias. Se me permitem, iria fazer uma pequena apresentação, 20 minutos, não mais do que isso, deixando algumas portas para depois podermos falar e conversar e debater, mas procurando não ser muito exaustivo. Eu pergunto-me sempre, quando tenho que preparar qualquer coisa, como é que se faz? Como é que se faz para fazer uma coisa bem feita? E chego sempre à mesma conclusão. Ainda há bocadinho estava a ouvir alguém que dizia: uma boa aula começa sempre quando se comem maçãs. Bem, eu como muitas maçãs, mas não tenho a certeza que isso seja bom para dar uma aula. Mas acho que a ideia que há bocadinho estava a ouvir é de que através das maçãs se consiga estabelecer uma boa relação com as pessoas. Bom, à distância continua a ser difícil, mas eu acho que há duas coisas que são fundamentais quando se trata de qualquer assunto. A primeira é fazê-lo com gosto e a segunda é fazê-lo com humildade e, portanto, admitir que podemos estar errados. No meu primeiro livro que publiquei na China, a pessoa que me fez o prefácio discorda das minhas conclusões várias vezes e disse-me que se calhar não era boa opção em termos de fazer o prefácio. Eu disse que era exatamente que isso era fantástico, porque acho que uma das coisas que é fundamental é podermos discordar uns com os outros e podermos ter ideias diferentes e, portanto, aquilo que eu vou dizer pode não ser verdade, mas é aquilo que eu acho neste momento e amanhã provavelmente poderei achar de modo diferente. Portanto, este exercício de humildade para mim é importante fazê-lo. Dizer-vos também que a maior parte das coisas que vou dizer muito rapidamente eu já estive ou já vivi. A grande paixão da minha vida são viagens, portanto já estive praticamente em todo lado e, portanto, algumas coisas das que vou dizer não digo porque outros disseram, mas digo porque já lá estive, já vivi, já procurei tirar as minhas próprias conclusões. Finalmente, dizer também que no decorrer da minha apresentação, mostrando uns livros, portanto, depois se tiverem curiosidade de ver, não vou desenvolver muito, mas se tiverem curiosidade de ver, acho que os livros são, de facto, instrumentos fundamentais para nós formarmos a opinião sobre as coisas e, portanto, é isso que irei fazer. Todos cumprimentados, sem mais delongas, 3 ou 4 ideias. Gostava de começar por dizer que sinto que falar sobre a China é sempre, hoje em dia, eu lembro-me que há uns anos fui a Portugal fazer uma conferência sobre a China e a sala estava vazia. E tive a oportunidade de fazer várias conferências na Ásia e fora da Ásia e as salas estão sempre cheias. E agora, quando volto à Europa e falo sobre a China, as salas já começam a estar cheias e isso é absolutamente fundamental. De facto, não é fácil falar sobre a China e, sobretudo, falar sobre a geoeconomia da China, mas gostava de vos convidar a fazer uma pequena viagem, que é uma viagem de lógica e uma viagem de construção do próprio sistema. Enfim, eu nasci numa perspectiva muito bipolar, nasci numa perspectiva de uma hegemonia sempre muito controlada por um dos atores e, portanto, onde tudo se passava, digamos, a diversos planos, mas sempre onde tínhamos uma associação entre ideologia e economia. Tudo foi construído a partir de uma determinada ideologia. Este paradigma foi se alterando e, enfim, começou a redesenhar-se com o fim da Guerra Fria. Mas foi continuando a desenhar-se com basicamente dois atores, não é? Dois atores que ideologicamente estavam
que eram muito diferentes e, portanto, construíram dois modelos económicos muito diferentes. Mas aquilo que talvez gostasse de sublinhar é que, independentemente dos modelos serem diferentes, nós assistimos à construção de uma ordem e, portanto, por ordem, entendo eu, é um sistema que confere previsibilidade. Ou seja, poderíamos não concordar, poderíamos ter ideias diferentes, mas dentro da ordem havia uma certa previsibilidade, que era uma previsibilidade material e uma previsibilidade ideológica. Ainda há dias nós estamos a preparar um livro sobre as ilhas que falam português e, portanto, todo o processo de transição democrática em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste foi o resultado deste diálogo ou deste monólogo entre duas ideologias que criaram dois sistemas, mas que eram previsíveis enquanto tal. Portanto, ficou conhecido pela ordem liberal e por esta antagonismo entre a ordem liberal e, portanto, tudo o que não era a ordem liberal. O que acontece é que uma ordem, seja ela qual for, e, portanto, estou a falar agora do sistema internacional, pressupõe, enfim, sobretudo na perspectiva da sua continuidade, pressupõe um permanente aperfeiçoamento e a responsabilidade, ou assumir da responsabilidade da sua própria criação. E, portanto, nesta ordem, nesta lógica de ideias, nós tínhamos um bloco, que era o bloco hegemónico, que era o bloco que acabou por criar a ordem, que era o bloco que de certa forma, liderava a sua transformação e o seu aperfeiçoamento, e provavelmente o seu aperfeiçoamento. E este bloco tinha como pressupostos a construção de uma lógica institucional internacional, não é? As grandes instituições eram referências, eu digo eram, porque se calhar já não são, mas eram referências fundamentais para a própria ordem. E, portanto, eu hoje, quando olho para aquilo que está a acontecer relativamente agora na questão da pandemia com a Organização Mundial de Saúde, com o que aconteceu recentemente com o Tribunal Penal Internacional, com o que aconteceu relativamente à postura da potência ainda hegemónica em relação aos seus aliados da NATO, com o que aconteceu relativamente ao Brexit. Portanto, há digamos, uma desvalorização deste pilar, que é o pilar das instituições. E, portanto, isto é já um sintoma de que qualquer coisa está a mudar. Por outro lado, esta ordem que foi criada pela potência hegemónica era uma ordem muito assente na lógica de que há um certo concerto, na perspectiva westphaliana, mas é uma ordem que garante princípios fundamentais, como é o princípio, por exemplo, da autodeterminação e, digamos, uma ativa conduta contra um determinado nacionalismo chauvinista, portanto, nacionalismo violento, ou coisa desta natureza. Ora, tudo isto que eu acabei de dizer parece estar em causa, pelo menos é assim que indicam os últimos acontecimentos. E, portanto, se eu estou certo, ou se não estou completamente errado, aquilo que parece estar a acontecer é que agora não podemos, provavelmente, referir-nos a esta ordem como a ordem vigente. O que nós temos agora é uma espécie de uma ordem depois da ordem, ou pelo menos a construção depois da ordem. E essa construção é a construção que está neste momento a acontecer, e que é uma construção que eu não sei exatamente como é que lhe hei de chamar, qualquer coisa de pós-industrialismo, qualquer coisa de pós-ordem da Guerra Fria, mas nesta construção eu consigo olhar para ela e ver que ela já não é apenas bipolar, mas é agora uma ordem com três polos, embora os três polos se possam organizar num triângulo que eu chamo escaleno. Portanto, as diferenças entre os polos não são equidistantes. Há polos que estão mais próximos dos outros, mas podemos falar sobre isso depois.
E nesta ordem, o que eu posso observar é que a China é uma potência terrestre em ascensão. Os Estados Unidos ainda são uma potência marítima, mas em declínio, pelas razões que eu já procurei dizer. Mesmo se olharmos para as várias dimensões regionais, na Ásia, a questão fundamental parece ser a questão da Formosa, não é só a única, mas é uma questão fundamental. Na Europa, a questão da Ucrânia, no Médio Oriente, a questão da Síria. E depois temos um outro ator, que é a Rússia, que é um ator muito especial e que é um ator, eu diria, que está perto e longe simultaneamente do outro ator, que é a China, e portanto podemos falar sobre isso noutra oportunidade. Mas o que eu queria dizer é que estamos a assistir à construção de uma outra ordem, e nesta construção, esta construção faz-se muito pela marginalização da China na construção da ordem anterior. A China, por razões que todos nós conhecemos, não foi um ator na construção da outra ordem. E, portanto, neste momento está a posicionar-se como um ator que quer fazer essa construção, quer participar nessa construção. E é muito interessante porque quer participar nessa construção utilizando as regras da própria ordem. Isto é uma mensagem muito, muito interessante e muito importante, que é não se assista a uma ruptura para a construção de uma nova ordem, da ruptura da ordem anterior. Não, utiliza-se as regras que estão na ordem anterior, nesta passagem, para a construção de uma outra ordem. Não há uma geração do caos para a construção de uma ordem completamente diferente. Isto é um aspecto que me parece muito interessante. Agora, ficar um bocadinho mais nesta contribuição da China e, portanto, da maneira como eu olho para isto. Eu acho que há um momento decisivo nesta construção, que é o discurso dos três mundos, de Deng Xiaoping, em 74, na Assembleia Geral. Para os alunos que me estão a ouvir e, portanto, para aqueles que se interessam mais, eu aconselho vivamente a leitura desse discurso. É um discurso que acontece ainda, acontece em 74, portanto, o Mao Zedong morre por essa altura. Portanto, é o discurso da transição, é o discurso onde a China passa da prioridade da união para a unidade, para o desenvolvimento e para a abertura. Portanto, esse é aquilo que vai marcar depois os anos 90, com o desenvolvimento e com a abertura. E o que é que acontece a seguir a Deng Xiaoping? Acontece muita coisa com Deng Xiaoping, acontece sobretudo a transição de 97 e de 99, mas acontece com o presidente Xi uma nova ambição, que é a ambição de uma paridade global, e essa paridade global também é feita pela paridade económica e pela absoluta hegemonia regional. São dois aspectos que me parecem muito presentes na narrativa da política externa chinesa. E eu diria que são estas duas ideias que estão depois na base da construção daquilo que nos traz aqui hoje, que são as dinâmicas geoeconómicas, neste caso, da China. E quando nós falamos nesta paridade global e nesta hegemonia regional, já julgo que há três coisas importantes a referir. Em primeiro lugar, é a importância que hoje a liderança chinesa atribui à segurança económica. A segurança económica é uma espécie de uma quase paranoia de toda a arquitetura das relações de foreign affairs, portanto, das relações externas. Eu estou sempre com esta dificuldade porque em Macau nós não utilizamos relações externas para não confundir aquilo que são relações de soberania e aquilo que não são relações de soberania. Nós aqui utilizamos relações externas e relações internacionais. Estou sempre com este cuidado, mas neste momento estou a falar da China, portanto posso falar em relações de natureza soberana. Portanto, a segurança económica é um aspecto absolutamente essencial, com muitas decorrências. Só lembrar aqui dois aspectos que me parecem importantes. Em 2001, a China torna-se membro da Organização Mundial do Comércio e em 2016
portanto, o renminbi passa a fazer parte do basket das moedas, portanto, do Fundo Monetário Internacional. Eu já vou voltar à questão da segurança económica, mas falar no segundo ponto. O segundo ponto é a unidade nacional. A unidade nacional é absolutamente decisiva e a unidade nacional é aqui apresentada como, digamos, a ideia racional da organização doméstica da própria economia. Depois podemos falar sobre isso, mas há aqui uma lógica de construção, da qual faz parte a Grande Baía, mas também toda a maneira como, pelo menos na minha perspectiva, está organizada a economia doméstica, por forma a que ela se possa tornar, que se possam aproveitar a economia de escalas do ponto de vista doméstico e que se possam aproveitar os pontos de entrada e de saída para a tornar o mais internacional possível. E o terceiro ponto é a questão do prestígio internacional. O prestígio internacional é, de facto, muito importante neste contexto e é, digamos, com estes três pontos, a segurança económica, a unidade nacional e o prestígio internacional, que está a ser construído aquilo que eu acho que deve ser, é um guess, a nova ordem, que eu diria que é muito mais euroasiática do que a ordem que hoje temos, que é muito mais fundada no eixo enfim, do Atlântico Norte. E com base nisto, eu diria, o racional que acaba por estar por trás de todo este desenvolvimento são duas ideias que me parecem absolutamente centrais. A primeira é a ideia de que a China é uma ilha do ponto de vista geoeconómico e, portanto, toda a sua estratégia económica se baseia no facto de que é preciso ultrapassar a condição insular ou geopoliticamente insular a que está devotado o território chinês. Se olharem para o território, tenho aqui uma série de mapas que depois posso mostrar, mas o território chinês, só para dar duas ideias, todo ele ou está cercado de montanhas, ou desertos, ou água, mas no caso da água não é possível aceder às águas territoriais ou mesmo à zona económica exclusiva chinesa sem pelo menos passar pelo estreito controlado por uma outra parte. Portanto, isto significa que na prática é uma ilha. E, portanto, quando nós falamos da iniciativa da Rota da Seda, ela é fundamentalmente uma iniciativa que visa retirar a China da sua condição insular, quer do ponto de vista terrestre, quer do ponto de vista marítimo. Portanto, esta é uma ideia importante. A segunda ideia importante é de que esta transformação é feita sobre o princípio um país, dois sistemas, que é uma interpretação do chinês, mas é uma interpretação política, não é uma interpretação jurídica. Eu já publiquei um livro sobre isso e, portanto, no meu ponto de vista, aquilo que se trata é de um Estado e três sistemas. Portanto, estamos a falar de um Estado soberano e três sistemas políticos diferentes. Mas pronto, o princípio político é um país, dois sistemas. Também podemos falar sobre isso se tiverem interesse. Portanto, são estes dois os grandes motores geoeconómicos da China. Portanto, a retirada da condição insular chinesa e a construção de um modelo económico semi-aberto, baseado naquilo que é a construção de um país, dois sistemas. Como sabem, é uma construção do Deng Xiaoping durante as negociações com o Reino Unido a propósito da questão de Hong Kong. E o meu ponto final é de que, portanto, a lógica da Rota da Seda é, do meu ponto de vista, como já tive a oportunidade de dizer, é uma estratégia de acesso consentido, é disso que se trata, de aceder com consentimento, e, portanto, é um modelo de procurar a proximidade relativamente digamos, à ordem económica, ou procurar a paridade, é isso que eu queria dizer, relativamente à ordem económica global.
E, portanto, esta procura da paridade da ordem económica global é feita a partir deste acesso com consentimento. E eu aqui chamava só a vossa atenção, que é muito curioso. Eu tenho este livro, sabem ver, que foi publicado há 2 anos, que é a explicação de que é que a China é uma ilha, qual é a lógica, porque é que são 6 os corredores, porque é que é só uma rota marítima, porque é que são 6 as rotas terrestres. Portanto, isso é extremamente interessante, mas fundamentalmente aquilo que se pretende é potenciar o acesso aos 3 mares da China, potenciar o acesso ao Golfo de Bengala, a partir do qual se faz o acesso ao Estreito de Hormuz e ao Bab el-Mandeb e, portanto, ao Mar Vermelho, e ao Canal de Moçambique. Portanto, são aspectos extremamente importantes. Depois, a partir do Mar do Sul da China, a partir do controle de algumas ilhas do Mar do Sul da China, em direção ao Estreito de Torres, depois quiserem ver no mapa, isto depois faz mais sentido. E depois, ainda, para além disso, muito importante a presença do Golfo da Guiné, a estratégia para o Sahel e, portanto, depois em relação ao Canal do Panamá, mas podemos falar sobre, portanto, a presença nas Caribas, depois podemos falar sobre isso. Portanto, e todas as rotas terrestres, que eu não falei, mas também fazem parte. Portanto, a lógica da estratégia de acesso global com consentimento. O segundo ponto é a procura do equilíbrio China-Rússia na zona da Euroásia. Enfim, todos nós notamos que a Organização de Cooperação de Xangai já não é a cooperação incipiente como foi fundada em 1995, sobretudo a partir do momento em que temos a Índia e o Paquistão. Toda a gente já notou a construção da União Económica da Euroásia e da proximidade que há, ou do entendimento que há e das sinergias que há entre a construção da Rota da Seda na Euroásia e, portanto, esta União. Todos nós também já notamos, digamos, que há a construção, que eu costumo dizer, de um certo institucionalismo financeiro. Eu tenho uma série de coisas publicadas sobre isso, tenho quem quiser depois ver os pormenores, tenho aqui no Baltic Journal of European Studies, tenho um estudo sobre como é que está a ser feita a construção deste institucionalismo financeiro e, portanto, como é que isto está a jogar relativamente à tal paridade que eu falava há bocadinho. Esta construção faz-se através do estabelecimento de uma rede de parcerias. Saiu este ano também um artigo nosso aqui do Instituto sobre o conceito de parcerias, a evolução das parcerias e como é que elas são utilizadas para o desenvolvimento das diferentes políticas regionais e como é que elas depois são coordenadas ao nível central. Portanto, também podem ver, eu julgo que é muito interessante. Como é que são utilizadas as zonas económicas exclusivas, quer as zonas económicas exclusivas chinesas, quer aquelas que a China constrói ao longo da Belt and Road. Também saiu recentemente um artigo sobre isso. E, portanto, tudo isto são pontos para esta montagem deste institucionalismo financeiro à escala global e, portanto, onde a China se procura posicionar com uma certa paridade relativamente ao criador da chamada ordem liberal. Para além disso, nós estamos a assistir ao reforço ideológico através do soft power, e os exemplos são imensos. O soft power por si só não é construtor de uma ordem económica, mas é certamente importante na sua facilitação. Há esta nova narrativa que é construída à volta desta ideia. Vejam só, por exemplo, enfim, já não vou citar o papel que todos nós conhecemos dos Institutos Confúcio, mas vejam, por exemplo, exemplos interessantíssimos, aquilo que eu chamo os investimentos de natureza diplomática. Vejam, por exemplo,
exemplo, quem construiu o Parlamento na Guiné-Bissau, quem reconstruiu o Parlamento em Cabo Verde, quem reconstruiu o edifício da União Africana. Portanto, há imensos exemplos onde isto, de facto, é um reforço, se procura, através de obra, fazer um reforço ideológico. Aquilo que eu chamo os investimentos diplomáticos. Vejam, por exemplo, o que está a passar, por exemplo, na área do ensino, o que está a passar na área do desporto, o que está a passar, por exemplo, nas novas editoras que surgem todos os dias e, portanto, de certa forma, procuram reforçar esta narrativa que vos falei. Vejam, por exemplo, aquilo que está a acontecer. Todos os anos me convidam para ir falar, por acaso, o Juan, foi uma infeliz coincidência, tinha estado em Wuhan a falar exatamente nesta conferência em novembro, quando se deu esta questão da pandemia, mas a China organiza regularmente conferências sobre a Global Governance, onde eu vejo colegas de todo o mundo que vêm apresentar os seus papers. Portanto, há este reforço da narrativa onde se procura posicionar como um parceiro na ordem geoeconómica paritária. E, finalmente, o próprio reforço do modelo político ou ideológico. Neste reforço do modelo político ou ideológico, nós vimos hoje uma permanente procura da estabilização, quer no ponto de vista doméstico, quer no ponto de vista dos interesses da China, onde quer que estejam. Deixem-me só dar-vos um exemplo. Coisas como responsabilidade social das empresas era uma coisa que não se falava na China há 5 anos atrás. Agora é um tema absolutamente dominante. E ultimamente estive em Pequim e tive acesso a uma série de documentos. Coisas como estas passam a ser parte da estratégia da afirmação tanto comercial, mas também de uma certa afirmação económica a partir de um determinado centro de gravidade. Portanto, há aqui um conjunto de elementos que eu já falei, muito rapidamente só para terminar, parcerias, fóruns, institucionalismo económico, zonas económicas exclusivas, a própria Belt and Road, tudo isto vai exatamente no mesmo sentido. E tudo isto, eu achei piada, quando publiquei aquele primeiro livro sobre a Belt and Road, alguém me telefonou, depois de ler o livro, e disse-me assim: tenho estado a pensar como é que eu posso explicar o teu livro numa única palavra. E depois disse-me assim: nothing is random, ou seja, nada é por acaso. Julgo que essa é uma mensagem muito forte. Nós podemos não perceber a ligação das peças do puzzle, mas as peças do puzzle são desenhadas para estes dois objetivos que vos falei há bocado: atingir uma paridade global e uma hegemonia regional, que é muito importante. Só lembro a todos, a história é o que é, não podemos alterar, e, portanto, o Japão é um aliado tradicional de potência que criou a ordem liberal. Há, digamos, aqui uma proximidade muito grande. Como sabem, a China e o Japão partilham águas territoriais. Temos a Coreia do Sul, conheço bastante bem. Temos depois ali a Coreia do Norte, entre a China e a Coreia do Sul. Mas tudo isto para vos dizer que, se olharem para o mapa e virem o arco das ilhas do Japão, a última ilha fica muito próximo de Taiwan, e, portanto, é um assunto extremamente sensível. E, portanto, tudo isto, há uma razão para a segurança económica ser muito importante, que tem certamente a ver com esta ideia que é para a China absolutamente fundamental, que é a ideia da unidade nacional, e que é um desígnio que continuará a estar em cima da mesa para os próximos anos. Terminava só recomendando 2 livros. Este é um livro sobre a Rota da Seda e os países de língua portuguesa, com a coordenação da professora Fernanda Ilhéu, que todos certamente reconhecerão, e, portanto, que acho que é um livro delicioso, e que eu recomendo
para aqueles que tiverem mais interesse. E se me permitem um bocadinho de publicidade também, o nosso último livro com o professor Paulo Duarte, sobre a Rota da Seda, que é uma edição da Palgrave e que foi este ano publicado, e que espero que continue com outra edição brevemente. Foi a minha intervenção, um bocadinho de modo provocativo. Estou muito curioso para saber das vossas questões e das vossas intervenções. Acho que fico por aqui, eu não quero levar mais que os 20 minutos. Muito obrigado pela atenção e fico à espera dos vossos desafios. Até já. Sr. Professor, muito obrigada pela sua excelente intervenção e pelas suas provocações, que serão certamente bem aproveitadas pelos nossos ouvintes. Eu passava desde já a palavra ao professor Carlos Rodrigues, que é professor associado do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro e membro integrado da Unidade de Investigação sobre Governança, Competitividade e Políticas Públicas. O professor Carlos Rodrigues exerce atualmente as funções de diretor do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território e de coordenação do Centro de Estudos Asiáticos e do mestrado em Estudos Chineses da Universidade de Aveiro. A sua atividade de ensino e investigação centra-se nas políticas públicas de desenvolvimento territorial e em estudos de área, em particular as relações China-Europa e as políticas de ciência, tecnologia e inovação no Vietnã. Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Passo-lhe a palavra. The floor is yours. Muito obrigado. E eu começava por agradecer o convite que o Instituto do Oriente me interessou e que eu aceitei com todo o gosto e com muita honra, diga-se de passagem. Portanto, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que me dão de dizer qualquer coisa sobre esta problemática tão complexa que é a China e as suas relações com o mundo. Queria cumprimentar também o meu colega painel, o professor Francisco Leandro. Dizer já agora também, fazendo um bocadinho de autopromoção, que eu tenho com o meu colega Emanuel Leite um capítulo no livro que o professor Francisco Leandro acabou de mostrar, onde falámos sobre futebol. É uma dimensão interessante de investigação em termos daquilo que é o posicionamento da China, no fundo, em termos do soft power e da sua relação com o mundo global, etc. E cumprimentar todos os presentes e agradecer também a presença aqui. Eu tenho um pequeno PowerPoint que eu gostaria de partilhar, porque eu não diria que é um PowerPoint com um substrato científico muito forte, mas tem algumas componentes, nomeadamente gráficas, que ajudam, no fundo, a perceber a abordagem que eu vou adotar, que é uma abordagem muito, eu diria, pouco informada do ponto de vista científico, por uma razão muito simples, porque faz parte de um trabalho que nós estamos em Aveiro neste momento a começar, basicamente, estamos a agarrar num conjunto de factos e a tentar interpretá-los, nomeadamente à luz daquilo que já foi referido aqui, que é um contexto de grande turbulência, diria, de grande incerteza, e, portanto, neste contexto é sempre difícil fazer uma análise daquilo que se passa a nível global, e, portanto, aquilo que eu vou falar a seguir ainda tem muito pouco, eu diria, de científico do ponto de vista daquilo que é a necessidade de solidez de uma abordagem científica e, portanto, encarem aquilo que eu vou dizer mais como uma pequena provocação, inclusive uma provocação interesseira, no sentido que eu gostaria depois de ter o vosso feedback e contar com esse feedback para poder informar o esforço de investigação. Eu vou tentar não fazer muita asneira a nível da tecnologia, penso que consegui, e antes de começar a apresentar o PowerPoint, eu sabia que o professor Francisco Leandro ia falar sobre a China num contexto mais global,
dos equilíbrios entre potências, etc., eu vou olhar para uma realidade geograficamente mais confinada, e nomeadamente para uma realidade que tem vindo a ser um dos meus grandes focos de atenção em termos de investigação sobre a China, nomeadamente sobre a sua dinâmica geoeconómica. E, portanto, quando me convidaram para falar na dinâmica geoeconómica do player que é a China, eu optei por olhar para a realidade que eu conheço melhor, e essa realidade é nitidamente a das relações entre a União Europeia e a China. Como eu disse há bocadinho, neste contexto das relações entre a China e a União Europeia, a grande questão que neste momento nós estamos a tentar criar conhecimento para sabermos mais sobre ela, tem a ver exatamente com este novo estatuto da China, o estatuto como rival sistémico da União Europeia, o que significa que esta é uma questão que entra de uma forma muito clara naquele contexto de turbulência e de alguma indefinição que o professor Francisco Leandro falou há bocadinho, e é uma questão de investigação. O que é que nós entendemos por rivalidade sistémica? Como é que podemos antever, no fundo, aquilo que são os efeitos e as consequências desta rivalidade sistémica? E, portanto, há aqui um mundo de questões que, do ponto de vista da ciência sobre a China, e nomeadamente do seu posicionamento global e, neste caso concreto, o seu posicionamento bilateral com a União Europeia, merecem, sem dúvida alguma, atenção. Encarem esta apresentação com o devido grau de informalidade, porque eu vou começar por comparar duas imagens. Esta é uma imagem tirada em 2017, quando da Cimeira União Europeia-China, realizada em Bruxelas em junho, portanto, a fazer cerca de 3 anos. E esta é uma imagem da mesma Cimeira, desta vez realizada em abril, 2 anos depois, em 2019. E, pedindo mais uma vez desculpa pela informalidade, pela pouca cientificidade desta abordagem, não sendo especialista em análise de imagem, mas eu penso que é relativamente fácil perceber que se passou algo entre 2017 e 2019. Basta olhar para a expressão dos intervenientes, que são os mesmos nas duas fotografias, para perceber que, de facto, o ambiente de 2019 já não era claramente o mesmo que reinava em 2017. É claro que isto tem valor, mas não deixa de ter um valor simbólico que mostra, ou que pode ilustrar, se quisermos, aquilo que é um facto, que é uma evolução em termos das relações entre a União Europeia e a China, que está longe de poder ser considerada como estável ou positiva. Nesta altura, um bocadinho antes, nomeadamente em março de 2019, foi publicado um documento pela União Europeia, pela Comissão Europeia, relativamente à China, que atribuiu um estatuto novo, se quisermos, à China, atribuindo-lhe 3, eu vou chamar categorias, como parceiro. Aliás, peço desculpa, como país com quem a Europa se relaciona. O primeiro estatuto é o de parceiro, e aqui entrava a parte mais específica, vamos chamar-lhe assim, com o potencial de cooperação que existe em diversas áreas, nomeadamente as alterações climáticas, e também o potencial de negociação que existe, nomeadamente no sentido do equilíbrio de interesses, e já foi referido aqui o problema da reciprocidade, etc. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre isso.
Paralelamente, ou simultaneamente, aliás, era atribuído também o estatuto de competidor, e isto parece-me natural. A China compete claramente com a Europa em termos económicos e particularmente em termos tecnológicos, mas aquilo que chamou mais a atenção, não só dos académicos e das pessoas que se preocupam em criar conhecimento sobre esta problemática, mas até dos próprios mídias, foi a atribuição do título de rival sistémico à China. E, portanto, se nós olharmos para aquilo que é o significado de rivalidade e aquilo que é o significado de sistémico, temos aqui uma situação que levanta muitas questões e que pode ser tratada de a partir de muitas perspectivas, desde a económica até a política, a geopolítica, etc. Isto tudo tem um timing que é relativamente fácil de caracterizar. A subida ao poder do presidente Xi em 2013 ou 2012 é claramente um marco nesta evolução, diria, das relações entre a Europa e a China. O abandono daquilo já foi referido, já foi falado aqui, o papel reformador do Deng Xiaoping, e uma das afirmações mais célebres do Deng Xiaoping nos anos 70 foi exatamente esta que aparece aí, está em inglês e peço desculpa por isso: observar calmamente, segurar a vossa posição com firmeza, resolver os problemas ou olhar para os problemas também com calma, esconder as vossas capacidades, dar tempo ao tempo e manter um low profile. Estas duas últimas componentes têm a impressão que estão muito longe daquilo que é o posicionamento do presidente Xi relativamente à posição da China no mundo. Ou seja, a China já deu tempo ao tempo e neste momento quer claramente abandonar esta perspectiva do low profile nas suas relações internacionais. Temos o sonho chinês, não vou entrar em detalhes. Temos, já foi referido aqui, a Belt and Road Initiative, que é claramente talvez o elemento mais, do ponto de vista estratégico, mais visível em termos daquilo que é o posicionamento internacional da China. E apesar de também, como foi aqui dito já pelo professor Francisco Leandro, isto ter uma componente interna muito forte, no sentido da manutenção, no fundo, daquilo que é a unidade do território chinês. Portanto, não estamos a falar só de uma estratégia internacional, estamos também a falar de uma estratégia que tem uma componente nacional muito forte, mas de qualquer maneira, em termos das relações internacionais, este projeto aparece como a montra, se quisermos, de uma nova atitude da China perante o mundo e, nomeadamente, perante a Europa e a África também, e até outros continentes por vias mais indiretas. E, finalmente, nesta tentativa de definir os contextos que levam a uma mudança nas relações entre a Europa e a China, há claramente um efeito, que eu diria, que exerce uma grande pressão sobre a Europa, que é a guerra comercial, política entre os Estados Unidos e a China. Portanto, a União Europeia, que não podemos esquecer, estamos a falar de um bloco que é a economia mais importante do mundo, pelo menos em termos quantitativos, que tem o peso que tem, sendo o velho continente, etc. Não sei se isso interessa muito no mundo hoje, mas de qualquer forma é uma variável importante e, portanto, a União Europeia neste momento está claramente sob pressão, e é uma pressão que também tem vindo a ajudar a alterar de alguma forma aquilo que era o posicionamento tradicional da Europa relativamente à China e até relativamente aos Estados Unidos,
entrar por aí, há 5, 6, 10 anos atrás. E, portanto, todos estes acontecimentos têm contribuído de uma forma muito clara, quanto a mim, para alterar e até para induzir, no fundo, a Comissão Europeia a ter uma atitude mais, vou dizer, assertiva relativamente à China. E, portanto, esta questão da rivalidade sistémica, aquele ponto de interrogação que ali está tem um peso muito grande, porque a questão que nós neste momento aqui em Aveiro estamos a pôr a nós próprios é até que ponto é que de facto a China e a União Europeia têm condições para se assumirem como rivais sistémicos. E se nós de facto olharmos para aquilo que é a história, vamos chamar assim, recente das relações entre a União Europeia e a China, eu não vou entrar em detalhes sobre a evolução da China no mundo global, porque isso, as suas relações com a Europa também fazem parte, no fundo, deste posicionamento global, mas de facto estamos a falar de uma economia com um grau de sofisticação já muito elevado, que tem uma influência que é inegável em termos globais, que tem objetivos ambiciosos. A Belt and Road Initiative traz consigo um conjunto de objetivos que tem claramente uma ambição muito grande. E, portanto, há aqui uma série de fatores que fazem da China um parceiro difícil quando considerado como um rival sistémico. Ou seja, é um parceiro de tal forma importante que a consideração de um parceiro com essa importância como rival sistémico tem consequências e tem consequências que são claramente relevantes para aquilo que é o desenvolvimento de um relacionamento político, económico, etc., entre dois blocos. E a importância da China na Europa está muito refletida naquilo que é, ou que foi, e continua a ser de alguma forma com menos incidência, a dinâmica de investimento direto estrangeiro. Ou seja, o investimento chinês na União Europeia foi algo que marcou de uma forma muito indelével aquilo que tem sido a presença chinesa na Europa e marcou, eu diria que foi um dos elementos que contribuiu para definir de forma muito clara aquilo que são os contornos das relações bilaterais entre a União Europeia e a China. Por um lado, suscitou uma aproximação muito grande, apesar de todas as diferenças e todos os problemas, e por outro lado está na sequência daqueles acontecimentos que eu referi há bocadinho, a provocar aquilo que eu diria uma tentativa de levar este relacionamento para um outro patamar. E, portanto, o investimento chinês na Europa tem sido uma motivação para que a Comissão Europeia tome algumas posições que são claramente diferentes daquelas que tiveram lugar há uns anos atrás. Sem grandes detalhes, não estou a dar uma grande novidade, seja quem for, se disser que há investimentos chineses em praticamente todos os países da Europa e, nomeadamente, em todos os países da União Europeia, com diferentes intensidades e quantidades, etc. Portugal, nós sabemos que Portugal foi um dos grandes recipientes de investimento estrangeiro chinês. Os valores que aparecem neste mapa pecam por defeito. Isto porquê? Porque não estão aqui os investimentos no setor imobiliário, o que significa que, por exemplo, no caso português, teríamos que juntar cerca de 3 mil milhões de euros, mais coisa menos coisa, o que significa que a dimensão do investimento é claramente maior do que aquela que ali está. Mas, de qualquer maneira, Portugal e a Finlândia, que são dois países periféricos e com uma população reduzida, em termos per capita, foram daqueles que receberam
durante o período de tempo em que eles receberam mais investimento chinês. Como seria expectável, a maior parte do investimento chinês incidiu sobre as maiores economias da União Europeia. Está aqui uma que já não faz parte da União Europeia, mas que na altura fazia, portanto faz sentido considerá-la. E, de facto, o Reino Unido, a Alemanha e a França, que aparecem aqui neste gráfico do Merix como sendo os três grandes, tinham uma presença, se quisermos, como recipientes de investimento chinês claramente dominante. Só uma nota que é de alguma forma curiosa: em 2019, para além da descida em termos do investimento chinês na Europa, em termos absolutos, há aqui pode ser conjuntural, e eu acredito que seja, mas os países nórdicos transformaram-se no principal destino, se quisermos, de investimento chinês em 2019. Isto pode ser enganador, porquê? Porque no caso da Finlândia, estamos a falar da aquisição de uma empresa de artigos desportivos, uma aquisição que envolveu muito dinheiro. No caso da Suécia, estamos a falar da aquisição da empresa de veículos elétricos que sucedeu, da empresa de produção de veículos elétricos que sucedeu à velha Saab. E, portanto, são dois investimentos de grande dimensão e que podem ter um peso significativo aqui, mas de qualquer maneira é um fait divers que não deixa de ser interessante. A importância do investimento chinês na Europa também pode ser avaliada, se quisermos, pela sua abrangência em termos setoriais. Se nós olharmos para este gráfico, chegamos de facto à conclusão que houve claramente a preocupação de considerar uma diversidade de setores, e eu não vou entrar em detalhes sobre o porquê de alguns deles, mas de facto, sendo notório que há aqui alguns que que tiveram alguma preferência em infraestruturas, parte das tecnologias de informação, etc., mas não deixa de ser muito significativo o facto de termos uma dinâmica de investimento que abrangiu de uma forma muito significativa uma diversidade muito grande de setores de produção e de serviços na Europa. E há uma dimensão adicional que nos ajuda a perceber a importância do investimento chinês, levando-a muito para além dos aspectos quantitativos, até porque, se nós pensarmos em termos percentuais, o investimento chinês na Europa, em termos relativos, nomeadamente quando comparado com o investimento americano na Europa, não é marginal, mas para lá caminha. Estamos a falar de cerca de 3%, as últimas estatísticas que eu vi andavam à volta de 3% do investimento estrangeiro total na Europa, enquanto que os Estados Unidos têm 38% ou 39%. Portanto, há aqui uma diferença abismal em termos quantitativos entre o investimento americano na Europa e o investimento chinês, mas há eu vou-lhe chamar um capital simbólico associado àquilo que foram as aquisições do capital chinês na Europa, que faz com que não haja uma correspondência entre o quantitativo e aquilo que é a importância do investimento. Então, e alguns exemplos. A Volvo. A Volvo era uma marca que toda a gente no mundo identificava com a segurança, com a fiabilidade, etc., sueca. O Porto do Pireu é uma infraestrutura grega. A British Steel era uma das maiores empresas de siderurgia e de produção de aço do mundo, e neste momento é uma empresa de capitais chineses, que estava quase na falência, curiosamente, e que neste momento está a tentar sair desse trajeto. E depois há investimentos, por exemplo, em clubes de futebol. Há aí o emblema do Wolverhampton como mero exemplo,
mas pensemos no Tondela em Portugal, no Clube Desportivo das Aves também em Portugal, etc. E, portanto, há aqui um simbolismo, se quisermos. As lojas de joalharia, os famosos joalheiros de Paris, neste momento, por exemplo, essa empresa, a Juvá, que foi comprada recentemente por capitais chineses também. E, portanto, quando nós analisamos o investimento chinês na Europa, não podemos analisar a parte mais quantitativa, diria. Devemos olhar para estas dimensões de caráter mais qualitativo e para nós vermos a importância daquilo que há bocado era referido, como, por exemplo, o soft power, que é muito associado à China e à sua abordagem aos países estrangeiros. Há muito soft power em algumas destas compras. E, por exemplo, no caso do Wolverhampton Wanderers, se nós olharmos para aquilo que é o feedback dos habitantes de Wolverhampton, que é uma região da West Midlands, uma crise muito grave em termos económicos, desemprego, etc., o investimento chinês no clube revitalizou não só o clube, ou seja, os seus resultados esportivos, etc., mas revitalizou a economia da zona e os habitantes, e há evidência disso, desta zona, estão eternamente gratos a um senhor investidor chinês, que no caso é Fosun, e, portanto, reparem que o simbolismo e a importância deste tipo de investimentos deve ser analisado de uma forma muito atenta, mais do que a parte quantitativa. Eu não vou entrar em grandes pormenores sobre estes mapas, mas a China ajudou-nos a dividir a Europa em 4 grandes partes. Foi uma coisa que nós não tínhamos conseguido fazer, nós europeus, e os chineses contribuíram de forma indireta, e eu estou a ser um bocadinho irónico, o centro, o sul, na altura 16+1, agora 17+1, portanto com a Grécia, que basicamente é o leste da Europa, incluindo alguns países que não são da União Europeia, e depois o norte, que tem um papel muito particular, e eu meti aquilo muito para o norte, porque isto faz parte da estratégia da China para o Ártico, nomeadamente os investimentos numa cidadezinha norueguesa que faz fronteira com a Rússia, em Kirkenes, onde os chineses estão a apostar muito nas infraestruturas portuárias, nas ligações ferroviárias, etc. E, portanto, há aqui claramente um objetivo que tem a ver com a estratégia chinesa para o Ártico. E, portanto, nada acontece por acaso, como também já foi dito aqui, e, portanto, esta é a perspectiva chinesa quando desenhou a estratégia, se quisermos, para a Europa. Uma evolução que foi, eu diria, exponencial ou quase até 2016, a partir de 2008, 2009, e depois também um decréscimo, um declínio muito significativo nos últimos anos, sendo certo que a disponibilidade financeira da China para investir no exterior também não era a mesma que há 3, 4 anos atrás. As necessidades de investimento internas são muito grandes, e depois também o interesse pode ter esmorecido um bocadinho, e depois já todos os mecanismos, vou-lhe chamar de proteção, para evitar a palavra proteccionistas, que estão associados àquela nova postura da União Europeia relativamente à China. Muito rapidamente, este gráfico eu não vou entrar em pormenores, mas é um gráfico interessante porque é uma figura interessante porque considera os investimentos chineses que foram feitos em 2018 na Europa, estão aqui em termos de números absolutos e em termos percentuais, e coloca-os dentro daquilo que são as 3 grandes categorias do investimento que é considerado como sendo pouco conveniente, tendo em conta os problemas de segurança e de ordem pública, usando as palavras que são utilizadas num célebre regulamento publicado em 2019 e que basicamente tem por objetivo analisar os investimentos estrangeiros na União Europeia.
Basicamente, estas três grandes categorias, investimentos ligados a empresas pertencentes ao Estado chinês, pertencentes a um Estado, o documento não refere a China em particular, apesar de ser fácil muitas vezes colocar lá a palavra China, os setores sensíveis e aqueles que têm a ver mais com tecnologia, com propriedade intelectual, etc. E reparem que uma grande parte dos investimentos cairiam sob a alçada, feitos em 2018, cairiam sob a alçada deste tal screening mechanism, que é basicamente uma barreira que a Comissão Europeia levanta, sendo certo que os Estados-membros continuam a ter aqui um papel absolutamente decisivo, mas de qualquer forma é mais uma forma de controlar as dinâmicas de investimento estrangeiro, incluindo o investimento chinês. Se isto estivesse em vigor em 2011, 2012, 2013, certamente o processo que levou à privatização de uma série de empresas portuguesas e à compra por capitais chineses dessas empresas, nomeadamente, estou a pensar na EDP e na REN, que são talvez do ponto de vista da sensibilidade dos setores os mais significativos, poderíamos ter aqui um panorama diferente em termos daquilo que era. Poderíamos ou não, não é certo, mas de facto o contexto, ou se quisermos o processo, teria sido diferente. Eu não resisto em dizer aqui algo que me parece importante, é que nós não podemos esquecer que foi a própria Comissão Europeia, como membro da Troika, em conjunto com o Banco Central Europeu e com o FMI, que levaram Portugal a adotar esta postura que depois se tornou mais ou menos entusiástica de privatizar as grandes empresas, nomeadamente aquelas que têm capital público, como a EDP e a REN, e portanto há aqui eu tenho alguma dificuldade de adjetivar, portanto houve uma pressão grande para privatizar, depois, uns anos depois, há uma pressão grande no sentido de que os Estados-membros tenham muito cuidado a quem vendem as suas empresas, as companhias, e portanto há aqui algo que me parece ser merecedor de alguma crítica. Estou já a caminhar para o fim. Este ano de 2020 tem sido, de alguma forma, rico em termos, pelo menos, de discurso e em termos de produção de documentos de política. Eu tenho aqui dois, um deles muito fresco, foi publicado oficialmente ontem, apesar de já ser conhecido há mais tempo, mas a nova política industrial europeia é um documento interessante que foi publicado em março de 2020 e aquele que saiu ontem, que é um livro branco sobre os subsídios provenientes do estrangeiro que apoiam empresas que depois vão comprar empresas na Europa, etc. E, portanto, ferem as leis da concorrência. E a China não aparece uma só vez neste documento, mas eu tenho a impressão que não há ninguém que tenha lido o documento que não tenha pensado na China como o principal objeto, se quisermos, da atenção deste documento. E, portanto, estes dois documentos são, no fundo, a ilustração daquilo que é a tal voz mais assertiva da Europa relativamente à China e de uma mudança significativa da Europa em termos de discurso, em termos de posicionamento político, no âmbito das tais pressões exercidas pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a Europa. Já agora, este documento que saiu ontem, se for de facto adotado, ele está em consulta pública até setembro, tem implicações que podem inclusive ferir a autonomia de decisão dos Estados-membros relativamente, por exemplo, ao investimento estrangeiro. Portanto, é um documento que é forte do ponto de vista normativo, se quisermos,
Depois há os factos, e estes nós conhecemos, é que a China e os Estados Unidos são os maiores parceiros económicos da Europa. A Alemanha, que é o motor económico da Europa e tem um peso muito grande em termos daquilo que é a decisão política, se quiser, a nível europeu. A economia alemã depende muito da China e da economia chinesa. Eu tenho aqui alguns dados. Cerca de 1 milhão de empregos estão diretamente dependentes das exportações da Alemanha para a China. Cerca de 50% das exportações para a China que partem da União Europeia são originárias da Alemanha. E, portanto, é relativamente fácil perceber que a China tem uma importância económica de tal forma grande para a Europa que considerá-lo um rival sistémico é algo que constitui um desafio muito grande e, portanto, aqui há um ponto de interrogação muito grande até que ponto é que, de facto, a União Europeia vai conseguir, no fundo, manter esse olhar para a China como rival sistémico. E depois não podemos esquecer de algo que ainda não foi falado aqui hoje, mas que são os efeitos, basicamente, da pandemia da Covid-19. A recessão económica, que é certa, está aí, e o investimento direto estrangeiro pode ser uma dimensão extremamente importante em termos daquilo que é a mitigação, se quisermos, dos efeitos negativos da Covid-19. E, quer se queira, quer não, a China, e eu estou a especular, estará na primeira linha do investimento estrangeiro, nomeadamente na Europa, e, portanto, isto vai criar aqui alguma turbulência, certamente, na gestão por parte dos europeus do estatuto de rival sistémico atribuído à China. Eu não resisti e fui buscar isto a uma revista chamada The American Interest, que tem uma entrevista com um deputado alemão dos Verdes, Reinhard Bütikofer, que olha para esta problemática da rivalidade sistémica de uma forma muito bem-humorada, diria, quando ele diz que, de facto, não podemos ser rivais sistémicos à segunda-feira e ser parceiros durante o resto da semana. E isto é algo que, apesar de ser trazido aqui de forma leve, é algo extremamente importante, que constitui um desafio, como eu disse atrás, e que deve ser tratado com muita atenção para que não haja ainda maior turbulência daquela que já existe. E, portanto, para terminar, deixem-me só referir aquilo que são, talvez, eu posso lhe chamar conclusões preliminares do esforço de investigação que nós estamos a fazer. Esta história da rivalidade sistémica pode provocar, dentro da União Europeia, uma divisão ainda maior do que aquela que já existe no que toca a olhar sobre a China e sobre o papel da China na economia e no desenvolvimento desses países. E aqui as ligações, por exemplo, à Belt and Road Initiative são claríssimas. Há uma grande, eu diria, expectativa, nomeadamente no sul da Europa, na Grécia e em Portugal, relativamente a investimentos chineses, nomeadamente no âmbito da rota marítima, a rota da seda marítima. Há esta grande dependência entre a Europa e a China, e é uma dependência que é nos dois sentidos, portanto, a China também está muito dependente da Europa, e os chineses sabem disso, e muito daquilo que me parece estar a desenhar os contornos do posicionamento chinês relativamente à Europa também tem em conta esta dependência. Depois há uma abordagem, eu diria que foi muito típica da China durante alguns anos, foi uma abordagem muito pragmática. Aliás, falou-se muito de pragmatismo chinês, etc. Eu penso que vai desempenhar um papel aqui. E depois temos aquilo que
penso eu que foi na altura da campanha do Bill Clinton que surgiu esta ideia do é a economia estúpido, e de facto este slogan de campanha continua a fazer muito sentido. Eu pus aquela questão em chinês ali do lado esquerdo, de forma algo provocativa, porque basicamente aquilo é o inglês para business as usual. Eu estou convencido que não será o business as usual no sentido mais literal do termo, mas tenderá para um business as usual, talvez com algumas características inovadoras. E já agora, para terminar, setembro, se realizar a cimeira entre a China e a União Europeia, está marcada para Leipzig, já estava marcada para, mas foi adiada, pode ser um elemento muito importante em termos da definição daquilo que vai ser esta gestão da rivalidade sistémica entre a União Europeia e a China, até porque não esqueçamos que quem está a presidir nesta altura a União Europeia é exatamente a Alemanha. A chanceler Merkel está para sair e, portanto, há aqui um conjunto de elementos que, quando... Ficamos temporariamente sem som e depois sem imagem, mas pronto, ainda bem que está de volta. Eu gostaria de agradecer, professor Carlos Rodrigues, também a sua excelente apresentação. Eu acho que nós temos aqui matéria que nos daria para estarmos aqui a discutir uma semana, mais ou menos, não é? Mas teremos que ser um pouco mais concisos do que isso. Eu já tenho aqui algumas questões que, entretanto, foram colocadas, quer via Facebook, quer aqui no Zoom. A primeira delas, coloco aos dois oradores, foi uma questão que chegou via Facebook e que pergunta algo deste género. A China pode almejar a ser uma potência, uma verdadeira potência mundial, visto que ainda revela algumas inconsistências internas muito fortes, e cita aqui o caso de Hong Kong, de Tibete, de Xinjiang, Taiwan. E se calhar associava a esta pergunta também uma outra que entretanto surgiu e que penso que tem alguma relação, que é até que ponto é que a matriz confucionista pode ser um elemento determinante para o sucesso da estratégia geoeconómica da China. Eu, seguindo a ordem da apresentação, passava a palavra ao professor Francisco Leandro e depois ao professor Carlos Rodrigues. Muito obrigado pelas duas perguntas. Muito obrigado também ao professor Carlos Rodrigues. Fiquei muito satisfeito de ter a oportunidade de o ouvir. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, eu esqueci-me de dizer completamente, passou-me. Quando nós fizemos o livro, eu recomendo a todos a leitura do artigo do professor Carlos Rodrigues, que é simplesmente delicioso. Porque quando nós fizemos o prefácio do livro, tivemos tentados incluir esta expressão, mas depois era deselegante relativamente aos outros autores. Portanto, recomendo isso e fica aqui feita a minha correção. Sobre a questão da Europa, dizer só duas coisas, que é, no livro aparece, o professor Stern faz um artigo muito interessante sobre a problemática dos investimentos em infraestruturas na Europa, que julgo que vai muito ao encontro das questões que o professor Carlos Rodrigues abordou na sua intervenção. Sobre as duas questões que me colocam, às quais eu agradeço, eu tenho visto aqui há imensas perguntas, isso é de facto muito interessante. Significa que cada vez mais há interesse em debater sobre estas questões. Eu já lá vou, mas deixem-me só dizer duas coisas. Professor Carlos Rodrigues, a rivalidade sistémica é muito interessante pensar sobre isto. Eu acho que, enfim, não sei qual é a resposta, mas eu acho que a resposta vai depender muito do que acontecer com a nova administração americana. No meu triângulo escaleno, a proximidade entre a China e os Estados Unidos vai se dilatando, mas a proximidade entre a União Europeia e a China vai aproximando. Eles são esta relação, penso eu, que tende a ser uma relação de complementariedade, apesar das dificuldades, e eu percebo perfeitamente, trata-se de um modelo económico completamente diferente, de um modelo ideológico completamente diferente.
eu cresci com a ideia de que o neoliberalismo era a solução de todos os problemas. Eu vou chocar, se calhar, alguns a que me estão a ouvir, é que pode não ser o caso. Portanto, peço a todos que pensem um bocadinho sobre... todos nós crescemos com a ideia de que menos Estado, melhor Estado, pode não ser o caso. Pode não ser o caso. Acho que temos, pelo menos, levantar essa questão. Relativamente às duas perguntas que nos colocam, deixem-me só mostrar um mapa que parece-me importante. Conseguir aqui fazer uma partilha. Do que já estarão a ver pelo menos um dos mapas que conseguem ver, com certeza. Este mapa representa, portanto, este mapa vem na sequência de um conjunto de mapas que não interessa mostrar, não temos muito tempo, mas eles representam os grandes eixos económicos internos da China. Isto é para responder à pergunta relativamente ao desenvolvimento económico e à paridade em termos globais que a China pode eventualmente atingir. É evidente que os problemas que eu refere, eu peço desculpa, não sei quem é que fez a pergunta, são problemas importantes. Mas os problemas que refere têm a ver exatamente com este contexto, que é o contexto das desigualdades do desenvolvimento interno da China. Portanto, ao longo destes corredores que eu estou aqui a apresentar, estes são os corredores que vão procurar resolver esses desequilíbrios domésticos do ponto de vista económico. Este é um mapa que aparece no meu livro para explicar porque é que os corredores, do ponto de vista da Belt and Road, são 6, os corredores terrestres são 6. Mas para responder à pergunta, o que interessa é perceber, dizer isto, que há uma consciência de que, e o professor Carlos Rodrigues referiu isso na sua intervenção, há uma consciência de que é muito importante que a China seja capaz de equilibrar os desequilíbrios que hoje se verificam no seu contexto doméstico. Isto é de facto uma condição fundamental. Aqui, aqui aparece um círculo, e a Yuguan, portanto, é um sítio muito importante para mim, porque do ponto de vista geopolítico faz toda a diferença, mas um dia passeava por esta, ia dizer localidade, mas as coisas na China têm sempre uma dimensão imensa, portanto, é uma localidade com 5 milhões, portanto é uma coisa grande. Mas, de qualquer maneira, houve uma certa altura que eu perguntava a alguém que nunca tinha visto antes, a pergunta era muito simples: qual é que foi o ano em que se sentiu uma maior transformação económica do contexto onde a pessoa vive? E a resposta foi muito simples. A partir do ano 2000, os meus filhos passaram a ter escola, eu passei a ter um hospital, veja bem que eu estou sentada neste jardim, tenho uma casa, a minha família tem emprego. Esta transformação é a transformação que acaba por legitimar todo o sistema. Quando eu comecei por falar em segurança económica, é de facto a pedra basilar de todo o sistema. E, portanto, tudo o resto é desenhado em função desta segurança económica, que procura duas coisas, que é reequilibrar os desequilíbrios internos e, simultaneamente, se repararem todos estes eixos acabam numa zona económica especial, ou se não é uma zona económica especial, é uma região especial, administrativa especial, ou é alguma coisa parecida. Portanto, estes eixos acabam todos naquilo que nós chamamos as janelas, ou seja, aquilo que permite as trocas internacionais, sejam elas trocas financeiras, sejam elas trocas de produtos, e, portanto, ou de pessoas, ou capital, ou o que quer que seja. Todos eles. Portanto, este é o modelo que foi desenhado e que foi desenhado com esta intenção, não só de permitir o reequilíbrio doméstico, como permitir, digamos, o estabelecimento de uma rede que permita a sustentabilidade do próprio sistema. Portanto, aquilo que a Belt and Road vem fazer é prolongar estes eixos para lá da região da Euroásia e, portanto, dar a estes eixos uma continuidade
geográfica global. A segunda parte da pergunta eu já lá vou, mas deixem-me mostrar um outro mapa para dizer, portanto, se repararem, portanto, o Macau está aqui. Se repararem, portanto, mesmo do ponto de vista dos corredores chamadas Sea Logs, portanto, Sea Lines portanto, linhas de navegação marítima, a questão que eu referi da insularidade continua a aplicar-se, porque reparem, em direção ao Golfo de Bengala, portanto, estas são as passagens obrigatórias, quer por o Estreito de Sunda, quer por o Estreito de Malaca. São as Pratas a mesma coisa, e a navegação aqui não é muito fácil. Lembro-me que esta é uma zona, uma das maiores zonas em termos de pirataria e em termos de condições de navegabilidade muito difíceis. Mas a mesma coisa relativamente aqui ao Estreito de Luzon e, portanto, à dificuldade de acesso. Se fizermos o mesmo exercício em relação a Taiwan e depois a todas as ilhas da cadeia de ilhas do Japão, chegamos exatamente às mesmas conclusões. Só um outro mapa para terminar, não vos quero amassar muito com mapas. Só um outro mapa para terminar, que é este, e que, reparem, os eixos terminam em zonas que são organizadas de modo especial, e aqui uma palavra só para a zona da Grande Bahia. Nós estamos a falar de uma integração de 11 cidades, com 2 regiões administrativas especiais, onde estão menos de 5% da população chinesa, mas que produz 12% do produto interno bruto da China. E, portanto, também estas zonas mais alargadas se destinam a funcionar portanto, de uma lógica de complementaridade, sem competição entre as regiões, mas de uma lógica de complementaridade e que, a partir daí, possam dinamizar os fluxos económicos, quer para o interior da China, quer para depois, através da rota marítima, possibilitar estes fluxos económicos. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, creio que esta questão da paridade económica, ou pelo menos da tentativa de uma paridade económica, é um desígnio nacional chinês. Se vai acontecer ou não vai acontecer, enfim, é uma pergunta que não consigo responder sim ou não, mas aquilo que eu consigo dizer é que isso é um dos grandes objetivos da liderança chinesa, da liderança coletiva chinesa, a que eu diria é que todo o sistema chinês, portanto, o sistema político chinês com características chinesas, está neste momento desenhado para alcançar. Relativamente à pergunta do confucionismo. A pergunta é difícil, porque o confucionismo, como sabemos, enfim, tem muitas variantes, e desde uma interpretação mais fundamentalista, que está ainda hoje muito enraizada na Coreia do Sul, mas há aspectos fundamentais que são aspectos que contribuem para esta unidade em termos de objetivos. E, portanto, repara que, por exemplo, que esta unidade que agora aparece com o presidente Xi, é uma unidade na continuidade. Portanto, isso é muito característico das ideias confucionistas, da questão das 5 lealdades, da questão da harmonia. Portanto, tudo isto vai muito no mesmo sentido. Quer-me parecer que não sei se o confucionismo é um elemento determinante, mas é certamente um elemento que faz parte da maneira como todo o establishment chinês está organizado para dar resposta a este desígnio, que é um desígnio nacional. Terminava dizendo que na narrativa chinesa as palavras rivalidade e a palavra aliança têm uma conotação muito negativa e raramente são utilizadas, eu até diria que quase nunca são utilizadas. E, portanto, são substituídas rivalidade pela palavra competição e aliança pela palavra partnership, que tem um conteúdo muito mais flexível. E para dizer, ainda voltando à questão inicial,
para dizer que isto permite, aliás, esta também é uma ideia muito confucionista, não é? Se nós olharmos para um contrato ou para um acordo entre dois europeus e olharmos para um contrato ou para um acordo e que envolva um não-europeu asiático, haveremos de concluir que o segundo é muito mais flexível e permite soluções que às vezes nem sequer estavam previstas no contrato inicial. Isto para nós europeus é um problema porque cria instabilidade, mas do ponto de vista asiático é uma grande vantagem porque cria flexibilidade. E, portanto, creio que na minha afirmação está implícita, ou pelo menos imediata, a resposta à pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Sr. Professor Carlos Rodrigues, passava-lhe agora a Eu palavra. tenho um problema, que eu não ouvi nenhuma pergunta e perdi o texto então, mas no chat. mas eu, por as respostas do professor Francisco Leandro, penso que sei quais são as grandes questões que estão aqui em causa. E quando eu consegui retomar o contacto, a palavra que eu ouvi foi neoliberal. E isto leva-me, e aproveito para responder a uma questão que essa sim que eu tive acesso sobre o acordo, o Standalone Investment Agreement, que está para ser assinado há uns anos e que está previsto para dezembro. A assinatura está prevista para dezembro, mas há quem tenha dúvidas que essa assinatura vai ter lugar, porque isto entra muito naquilo que é a perspectiva neoliberal que nós temos, um pensamento dominante para estes nossos lados, para não estar a falar do Ocidente, porque isto é uma opinião pessoal, mas que eu penso que tem alguma substância em termos de evidência que apoia. Muitas vezes, eu vou utilizar a palavra Ocidente para facilitar, aborda a questão chinesa como se os chineses não tivessem uma cultura própria, não tivessem um sistema próprio. Há bocado falou-se no confucionismo, e eu penso que é mais relevante falar da cultura chinesa. Cultura no sentido hofstetteriano, porque de facto os chineses têm uma cultura muito própria, têm uma forma de ver as coisas, de olhar para as coisas, perspectivar e de resolver problemas muito diferente daquilo que é a nossa maneira. E aquilo que eu penso é que muitas vezes há a tentação de pensar que nós podemos transformar a China numa democracia dita liberal, ou seja, que influência dos europeus a falar de direitos humanos e de condições justas de negócio, etc. Isto vai ajudar a China a acabar, no fundo, com aquilo que é o sistema político vigente e que é forte e que pode parecer politicamente incorreto dizer isto, mas tem um apoio muito grande na China da população, quer se queira, quer não, por muitas manifestações que haja, etc. Mas é um facto que há um apoio popular, vamos chamar-lhe assim, ao governo chinês, ou ao Estado chinês muito grande. E, portanto, eu acho que no outro dia eu ouvi eu não me lembro do nome do senhor, um alto oficial da Comissão Europeia para as ligações internacionais na Europa-China, não me lembro do nome, ele dizer que a Europa tinha sido muito ingênua nas suas relações com a China. Eu penso que a Europa continua a ser muito ingênua quando pensa que, de facto, pode, por via de acordos de investimento e de screening mechanisms, transformar aquilo que é um modelo de governação. Não estou aqui a fazer juízo de valor, mas que eu penso que é, eu tenho a certeza que é praticamente impossível neste momento de transformar, por menos em termos estruturais, em termos, porque eu acho que é extremamente ingênuo esperar que nós possamos ter uma democracia liberal à lá ocidental na China, assim como será também muito ingênuo pensar que nós podemos ter uma economia liberal na China. Se nós pensarmos que toda esta dinâmica de crescimento económico que a China tem vindo a ter desde o fim da década de 70, mais coisa menos coisa, o papel do Estado foi absolutamente central. Ou seja, o modelo chinês contraria em absoluto aquilo que são as teorias que são dominantes no Ocidente.
E, portanto, nós temos que ter isso em conta. Porque se eu fosse daqueles que pensasse só nos resultados, eu diria que o modelo chinês é melhor do que o modelo ocidental. Tem taxas de crescimento muito maiores, tem... Eu não estou a dizer que estou só a transportar para aqui muito daquilo que é o discurso dominante sobre a China e o pensamento dominante sobre a forma de lidar com a China. Eu acho que é extremamente errado, a partir desse princípio, de que podemos transformar, de facto, a China numa economia liberal, onde o mercado tem todo o poder e as forças de mercado decidem, no fundo, e substituem o Estado numa série de coisas. E eu continuo a acreditar que o Estado é uma entidade absolutamente central em qualquer processo de desenvolvimento. Não estou a falar de modelos, estou a falar da importância que tem uma entidade chamada Estado em termos da promoção do desenvolvimento. E aquilo que nós queremos acreditar de que o mercado vai ser suficiente para resolver os problemas todos do mundo, inclusive a da China, e eu tenho muitas dúvidas que isso possa acontecer. E, portanto, eu não tendo ouvido as perguntas, penso que teria sido, que consegui de alguma forma colocar nesta resposta a resposta a várias perguntas. Sr. Professor, muito obrigada. Conseguiu perfeitamente e eu se calhar aproveitava para uma última ronda de questões, porque de facto, e isto é muito bom sinal, mas temos que ir embora, particularmente o professor Francisco Leandro, já são quase 2 da manhã em Macau, e eu aproveitava para colocar aos dois duas questões que temos aqui, uma delas que está, de alguma forma o professor Carlos Rodrigues já respondeu, embora mesmo sem ouvir, e eu colocava diretamente ao professor Francisco Leandro, que é uma questão que refere, o Sr. Professor terá na sua intervenção, falou na utilização das regras anteriores da ordem internacional por parte da China. E a pessoa que coloca a questão levanta muitas dúvidas na medida em que precisamente a China repudia expressamente a democracia liberal e não segue as regras de uma economia de mercado. E, portanto, vinha um pouco no sentido, o professor Carlos Rodrigues já se pronunciou sobre isso, eu colocaria a questão diretamente ao professor Francisco Leandro. E, finalmente, uma última questão, coloco aos dois, que refere que falaram sobre uma ordem, nomeadamente o professor Francisco, sobre uma ordem euroasiática emergente. E a pessoa coloca a questão, diz que historicamente esta ordem só surgiu em condições excepcionais. Como conceberia então o formato e as características desta nova ordem euroasiática? E penso que seria uma boa forma de terminarmos a nossa questão. Passava a palavra, se calhar começava pelo professor Francisco Leandro, se fizer favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu saudar mais uma vez o professor Carlos Rodrigues, com quem estou inteiramente de acordo. Acho que muito melhor que eu pôs as coisas como eu, enfim, não conseguiria fazê-lo e, portanto, estamos absolutamente alinhados. Isto não é politicamente correto. Não é politicamente correto, eu sei. Mas há duas questões que eu acho que são erros, que é procurar ler a China com olhos europeus e procurar ler a Europa com olhos chineses. Simplesmente não resulta, porque se trata de duas realidades completamente diferentes. Nenhuma delas estará errada, do meu ponto de vista, nenhuma delas está certa. São apenas diferentes e, portanto, terão as suas vantagens e as suas desvantagens. Nesse aspecto, estamos absolutamente em cima. A questão que me colocam, nós sobre a utilização das regras, nós assistimos sempre que houve uma mudança da ordem internacional. Essa mudança foi feita com violência, foi feita à custa, enfim, à custa do próprio sistema, não é? Se mudarmos a ordem, foi feita à custa do próprio sistema. Aquilo que eu quis dizer é de que isso é uma coisa que eu vejo aqui todos os dias, enfim, quando falo com os meus colegas chineses, quando participo nestas atividades na China e ou na Ásia, que é uma imensa preocupação em julgar o jogo ou construir o jogo do jogo com as regras do jogo e não contra as regras do jogo. Exemplos. A China tem um comportamento, procura ter sempre um comportamento sempre dentro das regras da Carta das Nações Unidas e do modo responsável quando se trata das reuniões do Conselho de Segurança. A China é membro da Organização Mundial
Mundial do Comércio e joga com as regras, ou procura jogar com as regras. Vejam, por exemplo, é muito interessante um exercício que fazem num minuto, que é ir ao site da Organização Mundial do Comércio e verem, por exemplo, o número de queixas contra a China e medirem o número de queixas contra, por exemplo, contra os Estados Unidos. E depois digam-me quem compra as regras. Portanto, há uma narrativa, que é uma narrativa de populista, que é dizer assim, epá, estes gajos são os maus da fita, mas isso foi o que nós sempre nos habituámos a ouvir. É preciso começarmos a julgar as coisas pelos nossos olhos e perceber que há aqui um modelo diferente, que não é necessariamente mau, que não é necessariamente melhor, mas que é simultaneamente diferente. Outro exemplo, a narrativa da política externa chinesa é uma narrativa construtivista. Veja-se o que está a fazer em relação ao ambiente. A China nunca negou que existem problemas complicadíssimos relativamente à segurança energética. Mas a China continua a ser dos grandes investidores. Enfim, por onde eu estive no deserto do Gobi há relativamente pouco tempo, está cheio de painéis solares. Aqui entre Macau e Hong Kong, na delta do Rio das Pérolas, está cheio de aerogeradores. Há um esforço imenso, há educação escolar, há iniciativas de reciclagem por todo lado. Portanto, há um momento transformacional, coisa que eu já não vejo aqui nos países à volta da China. Eu vejo cada vez mais assim, continuar a investir em centrais em carvão, nomeadamente na Europa. É preciso dizer isto. Portanto, é muito fácil cair nesta narrativa, que é uma narrativa simplista. Portanto, quando eu digo que a China está a procurar, ainda dentro da questão das regras, veja-se, por exemplo, o que está a acontecer com o sistema financeiro. Simplesmente a China não ignora as suas responsabilidades do sistema financeiro. O que faz é criar outro nível de envolvimento para procurar a paridade financeira, com uma network através dos seus bancos nacionais, com a continuação da participação das suas instituições nacionais e com a criação das suas próprias instituições internacionais, simplesmente porque o sistema está muito desfavorável, o sistema financeiro está completamente desfavorável à participação da China. Se lerem o nosso artigo, que eu há bocadinho não referi, o artigo é em coautoria com o colega que trabalha portanto, nas Filipinas, no Asian Development Bank, que é doutorado pela Universidade do Porto. Vejam, a primeira parte do artigo é exatamente a explicar o que é que, portanto, a China há uma transformação da contribuição para o produto mundial, mas os seus voting rights continuam a ser absolutamente inaceitáveis nas grandes instituições financeiras, nomeadamente no Banco Mundial e no FMI. Portanto, quando isto acontece, a alternativa é as grandes potências criam o seu próprio sistema, quando não lhes permitem transformá-lo. Portanto, nós estamos a assistir a um momento em que a potência que tem responsabilidades na ordem internacional está a admitir-se das suas responsabilidades. Está a olhar para si própria. A mensagem American First é terrível. É destruidora de tudo quanto é que é possível em termos de construção da governança internacional. E, portanto, qual é a mensagem chinesa? Vejam o que é que está a acontecer. É sempre uma mensagem de conciliação, de positiva, de construção, de procurar o diálogo, confucionista no sentido, há princípios fundamentais. Vejam o que é que a China tem sempre feito relativamente à autodeterminação e às questões dos conflitos internos. Portanto, espera reciprocidade neste momento. Portanto, quando eu disse que estamos num momento de reconstrução da ordem, não é terminar uma ordem e substituí-la por outra, é procurar uma evolução da ordem existente. E essa evolução, do meu ponto de vista, como todos sabemos, as relações entre a China e a Rússia são difíceis, mas têm de existir, porque são importantes que existam. Mas o tipo de relação que a China tem com a Rússia não é o tipo de relação que a China tem com a União Europeia, que é fundamentalmente uma relação de natureza económica. A relação que a China tem com a Rússia é fundamentalmente, não é só, mas fundamentalmente uma relação de natureza militar, ou uma relação de natureza de defesa. E, portanto, a relação China-União Europeia é certamente importante nesta construção. Pergunta-me como é que será esta nova ordem. Eu não sei como é que será. Mas é muito a ideia construtivista, que ela vai, com certeza, procurar uma outra maneira de olhar
para o modo como nós estamos a construir as nossas instituições, para o modo como nós estamos a construir as nossas relações internacionais e para o modo como nós esperamos que os outros comportem neste sistema de previsibilidade. Nós precisamos de uma ordem previsível, seja ela qual for, e esta ordem não responde àquilo que é a lógica chinesa e, portanto, não responde a uma tentativa de transformação. Eu deixo-me só dizer uma coisa que me parece muito importante. Sem procurar ser deselegante com ninguém, aqui há uns tempos, uma amiga minha que sempre viveu na Europa, conhece muito bem os Estados Unidos e que nunca tinha estado na China, e a quem eu devo muitos favores de amizade, um dia propus-lhe que ela viesse fazer uma viagem pela China organizada por nós. E ela não queria muito vir à China, enfim, achava que era uma coisa, não sei. Veio, passou 15 dias, fizemos uma viagem pela China e no final mandou-me um e-mail e disse-me: esta viagem mudou a minha vida e mudou a maneira que eu olho a realidade à minha volta. Eu acho que um grande problema é que continuamos a olhar para a China primeiro como uma potência menor, que não é verdade. Depois como um modelo, isto até no que estamos hoje a presenciar relativamente à pandemia, se a pandemia não tivesse nascido na China, tivesse nascido noutro sítio qualquer, todos nós nos tínhamos preocupado em janeiro que era preciso começar a usar máscara. Mas como nasceu na China, aqueles gajos são atrasados, não sabem o que é que fazem. Isto é horrível. Isto é horrível. Eu não estou aqui não estou a defender ninguém, mas o ponto é essa China não existe mais. É uma China tecnologicamente muito avançada, financeiramente muito avançada. Há um imenso investimento em educação. Bem sei que os estándares não são iguais aos da Europa, mas é uma questão de tempo. A evolução em todas as áreas é inacreditável. É inacreditável. Há sítios que eu vou 2 cidades ou 3 cidades, passado 2 ou 3 anos, quando volto, já nem consigo. Parece que é a primeira vez que lá estou. Portanto, este potencial de transformação é imenso e nós sabemos tão pouco sobre isto. Uma das preocupações que eu tenho é sempre procurar nos meus grupos de investigação ter gente que fale várias línguas e fundamentalmente sempre alguém que fale chinês. E ter a humildade, eu comecei esta minha intervenção a dizer eu posso estar errado, e ter a humildade que é preciso aceitar que há outros que pensam de maneira diferente de nós, que têm uma visão diferente de nossa, mas que não é necessariamente errado. Eu fico feliz porque estamos a falar sobre a China, estamos cada vez mais a publicar sobre a China, estamos a publicar sobre aspectos muito interessantes, e eu refiro mais uma vez o seu texto, que foi delicioso de ler, porque normalmente quando falamos sobre a China falamos sempre sobre aspectos com uma carga ideológica muito, muito vincada. Portanto, a questão do desporto é certamente muito interessante, e como isto tudo é utilizado numa coisa que me parece muito importante. Eu terminava com isto. Se nós olharmos para aqueles que são os objetivos permanentes da China, nada mudou. Há pequenos ajustamentos, mas nada mudou. Se nós olharmos para os grandes objetivos de Portugal e da União Europeia e de todas as democracias, enfim, a cada 4 anos muda tudo e começa tudo de novo. E isto é uma grande lição. Eu não estou aqui a defender os sistemas únicos, nem os sistemas autocráticos, não estou a defender nada disso. Eu estou a dizer é que este é um facto. Aquilo que são os grandes objetivos nacionais chineses permanecem na sua essência alterada. Muito obrigado. Professor, muito obrigada. Professor Carlos Rodrigues, para a despedida. Muito obrigada. Ok, eu muito rapidamente eu penso que havia aí uma questão sobre a conectividade ou o eixo euro-asiático, e eu só gostava de dizer uma coisa sobre isso. Como é que concebia o formato e as características desta ordem euroasiática? Era exatamente isso. Eu concordo com o professor Francisco Leandro, que de facto tudo indica, pelo menos eu diria do ponto de vista infraestrutural e até superestrutural, tudo indica que a Europa se está a inclinar para a Ásia. Eu não estou a dizer China de propósito, estou a dizer a Ásia. E se nós pensarmos, uma das grandes estratégias da União Europeia
foi desenhada há 3, 4 anos atrás, ou pelo menos publicada, que era a chamada Estratégia de Conectividade Europeia, que tinha um único objetivo, era a ligação à Ásia. Falou-se muito no Japão, inclusive o primeiro-ministro japonês foi convidado para a sessão de apresentação, etc. O representante chinês era um elemento de segunda ordem no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, não sei que significado é que isso pode ter, mas de qualquer forma, se nós pensarmos que uma das grandes estratégias, e não sou eu que o digo, é a própria Comissão Europeia, é a conectividade à Ásia, tendo em conta aquilo que vem do outro lado, que é a Belt and Road Initiative, eu penso que há aqui dois sentidos, a mesma direção e dois sentidos que têm que se encontrar em algum lado. E eu penso que aquilo que foi referido aqui, da necessidade de criar conhecimento sobre a China, as dinâmicas políticas, económicas, sociais, etc., internacionais, etc., é extremamente importante, porque eu acho que há uma grande ignorância sobre a realidade chinesa. E depois há um discurso que, nomeadamente no meio científico, é extremamente perigoso, que não é que a ciência seja imune aos valores, e não é isso